Olá amigos, vamos continuar a ler Lucas. Vou ler um pouco atrás porque é fabuloso, é o discurso de Jesus. Estávamos em Lucas 21, lemos Lucas 21, vamos para 22, mas eu vou começar um pouco atrás. E então diz assim, estava Jesus a discursar, a dizer o que é que haveria de vir a acontecer, e diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, a aflição dos povos, na perplexidade do bramido e da agitação do mar. Os homens morrerão de terror, na expectativa do que vai acontecer à criação, pois as forças dos céus serão abaladas. Depois verão o Filho da Humanidade vir numa nuvem com poder e glória grande. Quando estas coisas acontecerem, quando estas coisas começarem a acontecer, é assim, olhai para cima e levantai a cabeça, porque se aproxima a vossa redenção. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começarem a deitar rebentos, vendo-os, ficais a saber que o verão já está próximo. Assim também, vós, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Amém vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras. Tende cuidado convosco, para que os vossos corações não se tornem pesados na ressaca, na embriaguez e nas preocupações da vida. E que esse dia não caia sobre vós de repente, como um laço, pois atingirá todos os que habitam a face da terra inteira. Velai em cada estação, orando que tenhais força para escapar a todas estas coisas que acontecerão, para comparecerdes de pé diante do Filho da Humanidade. Os dias, Jesus passava no templo a ensinar. As noites, passava-as saindo ao monte chamado das Oliveiras. E todo o povo, de madrugada, ia ter com ele ao templo para o ouvir. Terminamos Lucas 21, vamos agora para Lucas 22. Acende-me ali a luz, faz favor. Então diz assim Lucas 22. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. E os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como eliminar Jesus, mas temiam o povo. Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, que era do número dos 12. Judas pôs-se a caminho e falou com os sumos sacerdotes e os oficiais do templo sobre como entregar-lhes Jesus. Eles regozijaram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e procurava ocasião de lhes trair Jesus longe da multidão. Chegou o dia dos ázimos, em que devia sacrificar-se o cordeiro pascal. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Perguntaram-lhe: onde queres que a preparemos? Ele disse-lhes: eis que, ao entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até à casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda dizer-te onde é a sala
onde eu possa comer a ceia pascal com os meus discípulos. E aquele vos mostrará um grande aposento mobilado. Aí fazei os preparativos. Partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, sentou-se à mesa e os apóstolos com ele. E disse-lhes: com desejo eu desejei comer a Páscoa, esta Páscoa convosco, antes de padecer, pois digo-vos que não comerei nunca mais, até que se cumpra no reino de Deus. Tomando a taça, deu graças e disse: tomai esta taça e reparti-a entre vós. Pois digo-vos que não bebo a partir de agora do fruto da videira até chegar o reino de Deus. E tomando o pão, depois de dar graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Isto fazei para a minha memória. E do mesmo modo, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramada por vós. Mas eis a mão daquele que me está a trair comigo à mesa. Porque o Filho da Humanidade segue em frente, conforme está determinado. Mas ai daquele homem, através do qual ele está a ser traído. Começaram a perguntar uns aos outros se algum deles estaria para fazer tal coisa. Deu-se entre eles uma discussão sobre qual deles devia ser considerado o maior. Jesus disse-lhes: os reis dos pagãos reinam sobre eles, e os que neles exercem a autoridade são chamados benfeitores. Convosco não é assim. O que for maior entre vós, seja como o menor. E aquele a quem couber a liderança, seja como aquele que está a servir. Pois quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Pois eu estou no meio de vós como quem serve. Vós sois os que ficaram sempre comigo nas minhas provações. E eu disponho para vós, tal como o meu pai dispôs para mim, o reino, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino. E sentar-vos-eis em tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos requereu para vos joeirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que não desapareça a tua fé. E tu, depois de teres voltado para trás, fortalece os teus irmãos. Ele disse-lhe: Senhor, estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo sem que 3 vezes tenhas negado conhecer-me. E disse-lhes: quando vos enviei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, sentiste falta de alguma coisa? E eles disseram: de nada. Ele disse-lhes: mas agora, quem tem uma bolsa que a tome, assim como o alforje. E quem não tem, venda a capa e compre uma espada. Digo-vos que esta palavra da Escritura tem de se cumprir em mim. Isto é, foi contado entre os malfeitores.
pois aquilo que me diz respeito chega ao fim. Disseram-lhe: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse-lhes: já chega. E saindo, foi, como era seu costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram atrás dele. Chegado ao sítio, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E ele afastou-se deles, à distância do remesso de uma pedra. Pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta este cálice de mim. Porém, não a minha, mas a tua vontade se faça. Levantou-se, depois da oração, e chegando junto dos discípulos, encontrou-os a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis uma multidão. E o chamado Judas, um dos 12, caminhava à frente deles. E aproximou-se Jesus para o beijar. Jesus disse-lhe: Judas, é com um beijo que traz o Filho da Humanidade? Vendo aqueles que estavam à sua volta o que ia acontecer, disseram: Senhor, ferimos-los com a espada? E um deles feriu um escravo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus, respondendo, disse: permiti que eu chegue até este. E tocando na orelha do escravo, curou-o. Jesus disse aos que tinham vindo contra ele, aos sumos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos: como contra um ladrão viestes com espadas e paus. E estando eu todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos até mim. Mas esta é a vossa hora e o domínio da escuridão. Apoderando-se de Jesus, levantaram-no e fizeram-no entrar em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, tendo alguns acendido uma fogueira no meio do pátio e tendo-se ali sentado. Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, olhou para ele e disse: também este estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: não o conheço. Não o conheço, mulher. Pouco depois, outro olhou para ele e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. Não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro insistiu, dizendo: é verdade, este estava com ele, ainda para mais, é Galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E de imediato, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse: antes do galo cantar, hoje irás negar-me 3 vezes. E saindo lá para fora, chorou amargamente. Os homens que guardavam Jesus troçavam dele. Batendo-lhe, cobriam-lhe o rosto e perguntavam-lhe: adivinha lá quem te bateu?
e muitos outros insultos diziam contra ele. Quando amanheceu, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, sumos sacerdotes e escribas, que o levaram ao tribunal deles. Disseram-lhe: diz-nos se tu és o Cristo. Ele disse-lhes: se vos disser, não acreditareis. E se eu vos perguntar, não respondereis. A partir de agora, estará o Filho da Humanidade sentado à direita do poder de Deus. Disseram todos: então tu és o Filho de Deus? E ele disse-lhes: vós dizeis que eu sou. E eles disseram: que necessidade temos de testemunhas, pois nós próprios o ouvimos da boca dele. E levantando-se, agora é Lucas 23, e levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo o nosso povo e impedindo que se pagasse tributo a César e a dizer de si próprio que é Cristo Rei. Pilatos perguntou-lhes: tu és o rei dos judeus? Jesus, respondendo-lhe, disse: tu o dizes. Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: nada encontro de culpável neste homem. Mas eles insistiram, dizendo: mas ele subleva o povo, ensinando por toda a Judeia, começando da Galileia até aqui. Pilatos, ouvindo isto, perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, encontrando-se ele também em Jerusalém por aqueles dias. Herodes, vendo Jesus, alegrou-se imenso, pois havia bastante tempo que o queria ver, por causa do que ouvia dizer dele, e esperava que ele fizesse algum milagre na sua presença. Interrogou-o com bastantes perguntas, mas Jesus nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no de forma enfática. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e mandou-o cobri-lo por troça, com uma capa esplendorosa, e enviou-o de novo a Pilatos. Herodes e Pilatos tornaram-se amigos nesse dia, pois eram inimigos um do outro. Pilatos, convocando os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, disseram-lhes: trouxestes-me este homem como se andasse a amotinar o povo. E eis que, interrogando-o diante de vós, não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes tampouco, visto que o mandou de volta. Eis que nada ele praticou que mereça a morte. Depois de o mandar castigar, irei libertá-lo. Todos se puseram a gritar: mata esse e solta-nos Barrabás. Este, por causa de uma insurreição na cidade e por homicídio, tinha sido atirado para a prisão. De novo lhes falou Pilatos, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o. Pela terceira vez lhes disse Pilatos: que mal fez ele? Nada encontrei nele que mereça a morte.
Depois de o mandar castigar, irei libertá-lo. Mas eles insistiam em altos gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus clamores tornaram-se mais violentos. E Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Libertou o que fora atirado para a prisão por sedição e homicídio, que eles reclamavam, e entregou Jesus à vontade deles. Quando o levavam, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para ele levar atrás de Jesus. Seguia Jesus uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Voltando-se para elas, Jesus disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Nesse momento, começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas cobri-nos. Porque se fazem tais coisas à árvore verde, o que não acontecerá à seca. E levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, aí o crucificaram. E crucificaram também os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois, dividindo entre si as suas vestes, deitaram sortes. O povo permanecia ali, observando. Os chefes escarneciam, dizendo: Outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele, aproximando-se para lhe darem vinagre e dizendo: Se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia uma inscrição por cima dele: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, que tinham sido crucificados, insultava-o, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendeu-o e disse: Não temes a Deus, tu que estás no mesmo suplício? Nós sofremos justamente, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam. Mas ele nada fez de mal. E dizia: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: Amém te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por volta da hora sexta, as trevas cobriram toda a terra até à hora nona. Tendo-se o sol eclipsado, rasgou-se ao meio o véu do templo. Dando um grito forte, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Vendo o centurião o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: Indubitavelmente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo as coisas que aconteceram, regressavam batendo no peito. Estavam todos
os conhecidos dele à distância, assim como as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia. Elas que estavam a chorar estas coisas. E eis que veio um homem, de nome José, membro do conselho, homem reto e justo, ele que não tinha concordado com a decisão, nem com o procedimento dos outros, era natural de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava o reino de Deus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Descendo da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e o sábado iniciava-se. Acompanhando José, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia observaram o túmulo e viram como o corpo de Jesus fora depositado. Ao regressar, elas prepararam aromas e perfumes e durante o sábado descansaram conforme o mandamento. Lucas 24. No primeiro dia da semana, ao romper da madrugada, elas foram ao sepulcro com os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra afastada da porta do sepulcro. E entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas sem saber o que fazer, lhes apareceram 2 homens em traje resplandecente. E estando elas apavoradas e de cara voltada para o chão, eles disseram-lhes: por que procurais o vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho da Humanidade tinha de ser entregue às mãos de homens pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. E elas lembraram-se das suas palavras. Voltando do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Contavam estas coisas aos apóstolos, mas as palavras delas pareceram-lhes uma tolice e eles não acreditaram nelas. Porém, Pedro levantou-se e correu ao sepulcro. Ao espreitar, apenas viu as ligaduras e voltou para casa, espantado com o que acontecera. E eis que 2 discípulos, nesse mesmo dia, iam a caminho de uma aldeia que ficava a cerca de 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. E conversavam entre si sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e foi a caminhar com eles. No entanto, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Jesus disse-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto caminhais? Pararam, desconfiados, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: serás tu o único a visitar Jerusalém que ignora os acontecimentos que lá se passaram nestes dias? Ele disse-lhes: que acontecimentos? Eles disseram-lhes: os referentes a Jesus de Nazaré, que era um homem, um profeta poderoso na ação e na palavra, diante de Deus
e de todo o povo. Como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram-no. Nós esperávamos que ele viria resgatar Israel. Mas, com tudo isto, já é o terceiro dia desde que aconteceram estas coisas. Algumas mulheres do nosso grupo deixaram-nos confusos, porque foram ao sepulcro de madrugada e, não encontrando o corpo dele, vieram dizer que tinham visto uns anjos que afirmavam que ele vivia. Alguns dos que estão conosco foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a ele não o viram. Jesus disse-lhes: ó homens sem inteligência e lentos no coração para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinham Cristo de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando desde Moisés e de todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, Jesus fez por seguir em diante. E os outros insistiam com ele, dizendo: fica conosco, pois é quase de noite e o dia já está no fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando se pôs à mesa com eles, ele tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, deu o pão para eles comerem. Abriram-se os olhos deles e reconheceram-no. E ele tornou-se invisível à vista deles. Disseram um ao outro: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Levantando-se, logo na hora, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que lhes disseram: o Senhor ressuscitou realmente e foi visto por Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus lhes dera a conhecer no momento de partir o pão. Como Jesus se lhes dera a conhecer no momento de partir o pão. Dizendo eles estas coisas, Jesus surgiu de pé no meio deles e disse-lhes: paz para vós. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Jesus disse-lhes: por que estáis agitados e por que surgem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e olhai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas estando eles ainda incrédulos e espantados de alegria, ele disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pouco de peixe assado e, tomando-o, comeu à frente deles. Disse-lhes: estas foram as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todos os escritos sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Que havia de ser anunciada em seu nome a mudança de mentalidade para a libertação dos erros a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas.
E eis que envio a promessa do meu Pai sobre vós. Permanecei na cidade até serdes vestidos com a força do sublime. Levou-os até perto de Betânia e, levantando as mãos, abençoou-os. E aconteceu que, enquanto os abençoava, partiu de junto deles e era elevado para o céu. E eles, tendo-se prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Amigos, terminamos aqui a nossa leitura de hoje e terminamos também o Evangelho segundo São Lucas. Foi um fim apoteótico, grandioso. Jesus ressuscitou, está vivo, elevou-se ao céu e acompanha-nos diariamente e atende a todos os nossos pedidos. Reparem como, para o acusarem, os sacerdotes mentiram, porque acusaram-no de rebelar-se contra César e sublevar a população. E ele, antes pelo contrário, até disse a César o que é de César. Portanto, paguem os impostos a que eu tenho que pagar. E a Deus o que é de Deus. Não se rebelem contra o invasor, porque foi enviado por Deus. Deus é que controla tudo. Quando chegar a hora da libertação, Deus libertará. Portanto, não nos devemos de rebelar contra as autoridades, contra os invasores e contra os nossos opressores, porque são enviados por Deus para nos castigar de alguma coisa. Devemos de perseverar na fé e na confiança em Cristo. É de facto uma história magnífica, incrível. Só Jesus pode ter uma história destas. E terminar como terminou. E levando-se aos céus, que é uma coisa incrível, não é? Ver um homem a subir ao céu, quer dizer, a mim custa-me imaginar, é uma coisa digna de um filme de ficção. Mas não é ficção, é a realidade. Com isto, bem-ajam, Deus vos acompanhe, a paz de Cristo fique convosco e até para a semana, ou até para a outra semana. Deus vos abençoe. Obrigado.